Estamos no ar, sejam muito bem-vindos ao Padimcast, meu podcast aqui no meu canal no YouTube e nas outras redes. Meu nome é Chesman Padim, sou o host desse podcast, sempre com convidados excepcionais e hoje teremos uma aula de conhecimento aqui, uma pessoa que vai desafiar os meus níveis intelectuais, mas ele já gravou com o Monark recentemente, eu acho que eu não vou estar tão abaixo assim. Então, antes de falar isso, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Se você está vendo esse vídeo pelo canal oficial, primeiro link da descrição é o nosso canal de cortes. Todos os trechos desse programa e de todos os outros para trás estarão lá. Se você já está vendo essa aberturinha pelo canal de cortes ou por algum outro corte, primeiro link da descrição é do canal oficial. Se você gosta de vídeos curtos, Quai, TikTok, Reels do Instagram e Facebook e YouTube Shorts, também estaremos lá. E se você está no carro, você gosta de escutar o programa, também estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os outros agregadores. Lembrando que no Spotify você tem a opção de assistir o vídeo do podcast também. Então você está em casa lavando a louça, fazendo uma comida, ou você está dirigindo e não liga para a segurança dos pedestres, assista o programa e gostou? Se inscreve no nosso canal, beleza? No canal oficial no YouTube também temos a opção do canal de membros. Então em breve teremos algumas recompensas lá para os membros do canal a partir de R$ 3,99 por mês. Então, dito isso, muito obrigado a todos que já são inscritos aqui e acompanham cada vez mais a gente. Eu estou com o Rodrigo Loconte hoje aqui, um convidado especialíssimo que é economista, youtuber. Mas o que você faz, Rodrigo? É analista financeiro também. Analista financeiro e palmeirense. De fato. Valeu aí, Padim, pelo Tamo convite. junto. Bora trocar uma ideia aí legal. E, pois é, cara, a gente tava... inclusive, não reparem aqui que eu tô meio molhado por causa de São Paulo, né? Cidade da Garoa. Olha o trovão. Olha o trovão. Acho que tomara ter saído esse trovão. Não? E nesse final de semana não foi um dia tão grande aí pro palestra. E outro dia que não foi muito grande foi no ano de 1922, quando o primeiro-ministro italiano Mussolini deu uma doação para o Palestra Itália, né? Um time que foi criado pelos operários ali, já tinha uns 6, 7 anos o time. E aí ele assumiu o poder e deu uma doação ali, ajudou a construção do estádio. Não é um dia muito legal de se lembrar, mas é a história, não tem muito como negar. E aí depois, né, o Palestra Itália, que eventualmente se tornou Palmeiras por conta do Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial. Mas acho que isso normalmente é bem conhecido, né, esse assunto. Que é aquela história de que não podia ter times com nome de... Isso, na verdade... Uma parada assim, né? Mais do que times, não podia ter nenhuma alusão às potências do eixo. Então, quem era alemão não podia falar alemão, italianos também não podiam, e nem japoneses. Os três não podiam falar alemão, aprender nas escolas foi proibido, mesmo nas escolas particulares foi proibido, e até teve casos de campos de concentração de nipo-brasileiros, ítalo-brasileiros e telto-brasileiros, que são germânicos. O Vargas, aqueles que eram, sabe, de origem mesmo, aquele que nem falava português direito, eles foram colocados em alguns campos de concentração. No Nordeste tinham muitos, aqui no Sudeste também, e ficaram até o final da guerra, né? Então esse é um tema bem polêmico que as pessoas não sabiam. O Brasil teve campos de concentração. Inclusive, só reforçando nisso aqui, porque eu lembrei de um outro gancho, que você sabe a diferença... Você sabe o que é um campo de concentração? Não, na minha visão leiga, um campo de concentração é um lugar onde você coloca alguns prisioneiros de guerra ou algumas pessoas que você, no caso da Alemanha, por exemplo, colocavam os judeus lá, amontoavam eles para exterminar. Exato, mas esse é um campo de extermínio. Existem 3 tipos de prisões, assim. Tem a prisão convencional, que são os crimes normais. O campo de concentração, que aí pode ser prisioneiros de guerra, prisioneiros políticos, mas é um cunho além dos crimes convencionais. E aí tem o último estágio, que é o campo de extermínio. E de todos os países do mundo, só um teve o campo de extermínio, que foi a Alemanha nazista. Então, assim, campo de concentração, Brasil teve, Estados Unidos teve também, tem até hoje, as pessoas argumentam, Guantanamo Bay. União Soviética teve, que são os gulags. Então, todos os países do mundo têm. E o campo de extermínio é um momento único da história da humanidade que só aconteceu na Alemanha nazista, nas proximidades, né, na Polônia, com Auschwitz. Então, assim, por isso, inclusive, que eu acho complicado aquela frase do Lula de comparar Israel, né, o genocídio palestino, né,
que a gente fala popularmente, com o Holocausto. Porque aqui, o Holocausto, cara, essa questão de você juntar pessoas e assassinar sistematicamente, inclusive eles tinham metas diárias de assassinar. Então hoje a gente vai matar 100 mil judeus. Ah, vamos dobrar a meta, vamos matar 200 mil. Era nesse nível, tudo esquematizado, planilhado. Então, por isso que por exemplo, eu sou a favor do governo Lula. Eu acho que é um governo bom, especialmente do ponto de vista econômico. E eu sou a favor da causa palestina. Agora, eu vejo como é desnivelado, sabe? Cada coisa no seu lugar, né? Ninguém tá falando que não é uma atrocidade que está sendo cometido, mas cada coisa tem o seu devido lugar. É isso. Sim, assim, Israel comete crime de guerra? Comete. É um consenso, né? Só que assim, é difícil de uma guerra que não tem crime de guerra. Inclusive, o crime de guerra, o que ele é? Ele se configura principalmente por morte de civis, assassinato de civis, assassinato de prisioneiros ou tortura de uma forma geral. Normalmente são esses 3 principais crimes de guerra. Armas químicas também são crimes de guerra e tal. Então, assim, Ucrânia. A Rússia cometeu crime de guerra. Teve casos de civis que morreram e tal. Mas, realmente, a escala que Israel tá fazendo é descontrolada. É bombardeio, é tanque na rua. Então, assim, tá um pouco pesado. Mas, na minha opinião, não chega ao nível do Holocausto, que é o genocídio esquematizado e planejado, né? Uhum. Então é a outra parada. Isso é bom deixar claro, porque tem gente que fala, se você acha que o Lula tá errado, então você tem um pensamento que é da galera da direita, porque a galera gosta de separar as coisas, né? Ou você é 100% isso, ou você é 100% isso aqui. Sim, então, inclusive, eu sou um grande opositor desse tipo de pensamento. Por exemplo, eu não tenho uma ideologia, né? Eu me considero um pragmático. O pragmatismo, ele se baseia no quê? Em vez de você ficar preso a uma ideologia, a ideologia marxista, a ideologia liberal, eu tomo as decisões, ou eu acho que as decisões corretas, são pautadas na eficiência que aquelas decisões têm perante a qualidade do desenvolvimento humano. Ou, por exemplo, privatização. Você é a favor ou contra? Eu vou responder, depende. Como que ela vai ser feita? Quais que são os projetos? Qual que vai ser o valor? Como que vai ser organizado para a população mais pobre essa privatização? Então, por exemplo, privatização dos Correios, eu acho que é interessante. Agora, privatização da água, aí eu acho que já é um pouco complicado. Especialmente quando a gente analisa os outros países do mundo, né? O Chile privatizou a água e, apesar do serviço ter ficado melhor para a população mais rica, os mais pobres não tinham dinheiro para pagar aquele serviço. Então, eu acho que é o que você falou, assim, direita, esquerda, beleza, serve para a gente ter um norte. Mas, na minha opinião, a melhor forma de você se guiar é pautado na eficiência. Assim, essa medida pública é melhor ou pior? Você acha que dá para misturar um pouquinho? Então, algumas coisas que o pessoal mais liberal fala, dá para juntar com alguma coisa que a galera mais progressista também fala? Você acha que dá para ter conciliar um equilíbrio ali? Porque, assim, do ponto de vista econômico, né, que é a minha área mesmo, eu rechaço todas as pautas dos liberais? Não. Por exemplo, facilitação de criação de empresas. É uma ótima pauta. Não vejo problema nenhum. Agora, abrir o mercado, desregular o mercado, aí eu já sou um pouco contra, especialmente quando a gente está falando de um mercado estratégico, né? Que é um conceito econômico que todas as potências mundiais têm mercados estratégicos, né? É difícil você ver um país que se abre totalmente as pernas, né? Então, nesse sentido, acho que é bom pegar um pouquinho de cada. Você vai conciliando um pouquinho até montar o modelo perfeito ali. E o Lula, em algum sentido, fez isso. Porque o Lula dos anos 80, 90, ele é aquele cara, socialismo, ele até falava de socialismo, vamos socializar os meios de produção e tal. E aí ele foi se moderando e tal, soube conciliar bem os interesses da elite, dos banqueiros com a população e fez um governo bom, na minha concepção, né? Então, e a galera tem uma mania, pelo menos as pessoas que eu conheço, tá? Eu não sou uma pessoa tão engajada assim politicamente, mas as pessoas têm a mania de polarizar, principalmente quem é muito de direita, como o Lula sendo uma extrema esquerda. E assim, do campo, pelo menos das pessoas que eu entrevistei aqui, que são mais engajadas politicamente, o Lula é muito longe dessa extrema esquerda, né? O Lula da década de 80 e 90, dá pra gente argumentar como extrema esquerda. Pelo discurso, ele não foi eleito. O Lula 1 e Lula 2, né, que são o primeiro e segundo mandato, centro, esquerda moderada. O Lula 3, que é o de agora, centro-esquerda, quase centro. O arcabouço fiscal, por exemplo. Arcabouço fiscal foi uma conciliação e realmente, comparado com o que o Lula gastou, né, no primeiro mandato, segundo mandato, é muito menos, né? Ou seja, ele está bem mais à direita, digamos assim. Porque normalmente a esquerda tende a gastar mais e tal. Nesse caso, o Lula conciliou bem, sabe, os interesses das duas classes e agora ele está mais ao centro ainda.
Então aí é uma tendência que o pessoal tem de falar, a extrema esquerda, o PT, essas paradas. Não é assim, cara. Se for analisar mais friamente, o Lula tá muito mais pro centro, na minha opinião, tá? Eu sou um idiota. Pra mim, o Lula tá muito mais pro centro do que pra uma extrema esquerda. Assim, e quem é de extrema esquerda não gosta do Lula. Isso que as pessoas têm que entender. Cara. Porque eu tenho contato direto. Ontem mesmo eu fiz um debate com um anarquista e eles odeiam o Lula, assim. Eles falam que o Lula traiu a classe popular e ele traiu os princípios da extrema esquerda mesmo, que eles gostam de chamar de esquerda radical. Mas, de forma etimológica, na palavra, extrema esquerda e esquerda radical estão corretos. Por quê? O extremo é aquilo que se desaproxima do centro. Aí você pode chamar de radical, que vem da raiz, né? Por isso que eles gostam do radical. Mas extremo e radical... veja bem, eu não tô falando que extrema direita e extrema esquerda são iguais, elas são diferentes. Só que os dois saem do centro, que é o status quo, né? Que é o que a gente tá hoje. Então, apesar deles... eu não gosto muito do termo de extrema esquerda. Paciência, é o termo certo. É problema seu, né? Você não gosta, paciência. Sim. E a extrema esquerda, socialista, comunista, anarquista, todos eles falam, Lula não é de extrema esquerda, ele é um conciliador, ele é um traidor da classe. E a gente não apoia o que ele quer, o que ele faz, né? Tanto que eu entrevistei na época, no meu antigo podcast, o candidato a governador pelo PSTU na época, que era o Altino Júnior e a professora Flávia. E aí eles estavam falando exatamente disso, que para eles a eleição, no caso as eleições, não adiantam de nada. Eles não querem ganhar a eleição. Eles querem que as pessoas conheçam o trabalho deles. E quando a sociedade, que eles acreditam muito que a sociedade haverá a revolução, e vão encontrar eles como expoentes disso. Então, no caso da extrema esquerda, eles não querem nem ser eleitos, eles querem que o povo tome o poder e vejam eles como uma liderança, no caso. E eles têm treta até entre eles, eu achei engraçado isso. Treta. Porque o pessoal do PSTU tem uma treta com o PCO, rolou uma polêmica porque o PCO fez uma postagem no Instagram na época, culpando o PSTU pelo 7-1 do Brasil. E eles estavam indignados, assim, sabe? Cara, eles levam num ponto enorme, tá ligado? O PCO, ele é o mais doido de lá. Eles são a favor de porte de arma. Para as pessoas terem arma e fazerem revolução, por exemplo. E o PCO também já retuitou um tweet do Monark, pra vocês terem noção ali. O PCO é o mais louco de todos. Mas, assim, o PSTU é um pouquinho mais coeso, digamos assim. Mas, mesmo assim, ele tem muita divergência com o PCdoB, né? Que o PCdoB é o mais tradicional. E o PSTU, ele é mais trotskista, que é uma outra linha da extrema esquerda. E eles tretam muito entre si. E é por isso também que não vai pra frente, sabe? Eles não conseguem chegar numa coesão e se unirem. E mesmo que, na verdade, mesmo que eles se unirem, vai dar o quê? 2% do Congresso, né? Então, assim... A luta deles não dá para ser de forma institucional. Tem que ser uma luta revolucionária. Mas, assim, eu particularmente tenho 3 motivos que eu não sou marxista, não sou de extrema esquerda. O primeiro é esse, não tem aplicabilidade, não é palpável, né? Eu sou a favor de políticas públicas que são palpáveis. Então, assim, eu não vou nem ser um anarcocapitalista, nem um anarcomunista ou um comunista, porque é muito distante, né? E não tem como a gente aplicar essas ideias hoje. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é um problema político, porque todas as experiências marxistas desembarcaram em uma ditadura, né? Desaguaram em uma ditadura. E não é por acaso, não foi por acaso que elas se desaguaram. Foi porque o socialismo, enquanto teoria, ele tem uma tendência à concentração de poder, né? Que é justamente para você manter os meios de produção, né? Que é a economia, você precisa manter a política, né? Então você precisa controlar, para controlar a economia, você precisa controlar a política. Isso a gente aprende na faculdade, que a política e a economia estão sempre juntos. Estão de mão dadas. Então, se você quer controlar a economia, você vai controlar a sociedade. É o que a Coreia do Norte faz, que é uma ditadura, não tem o que falar. E Cuba também faz num nível um pouco mais abrangente. Então, problema de aplicabilidade, problema político e o problema econômico, que também é muito sério. O modelo socialista, por ele acabar com a propriedade privada, ele não incentiva a inovação e a competitividade, que são 2 ferramentas muito importantes na economia. Ou seja, na União Soviética. A União Soviética cresceu muito no começo, só que quando todo mundo tinha os meios básicos, né? Todo mundo tem uma casa ok, uma casa pequenininha ali, mas ok, tem roupa ok. A economia parou de crescer, ela estagnou. Os anos 70 é uma estagnação, né? Você vê ela crescendo assim, o gráfico do crescimento do PIB. Por quê? Porque não tem incentivo para crescer, não tem o lucro, que ele é importante na economia, né? Você já tem o básico ali. E aí estagnou. E Cuba é a mesma coisa. Cuba começa a crescer, aí ela tem uma queda quando a União Soviética cai.
Mas ela volta e depois estagna, porque não tem essa competitividade, inovação que o mercado privado possibilita. Então, por exemplo, Apple competindo com Samsung ali, eu vou criar uma tecnologia nova. E aí vai crescendo, a economia vai crescendo. E aí, sem esse incentivo, que os países estagnam. Quem conseguiu escapar disso foi a China, que abriu o seu mercado, justamente. Então, assim, a China tinha tudo para acontecer a mesma coisa que aconteceu com a União Soviética. Só que o Deng Xiaoping, né, que é um pragmático igual eu, ele falou assim, não, peraí, se a gente abrir a economia e incentivar a inovação e a produção tecnológica? E aí, hoje, a China já vai passar os Estados Unidos aí, acho que em 2028 já passa. O Deng Xiaoping é o que veio depois do Mao Tse-tung. Quando ele morreu, foi o que... Isso. O Mao Tse-tung, ele faz a Revolução em 1949. Ele planifica toda a economia. Tudo virou do Estado, né? E aí, em 1958, aliás, ele faz o grande salto adiante. Que ele falou assim, vamos industrializar a China. Todo mundo vai ter uma indústria em casa. Só que aí, por uma série de erros, né? Primeiro, ele falou que todo mundo ia ter uma indústria em casa e todo mundo ia produzir ferro, né? A indústria siderúrgica. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os arados, né, de metal, as foices, martelos, e começaram a produzir ferro. Só que aí não tinha equipamento para ir na agricultura. E aí, teve uma grande fome, né? Que é o que o pessoal atribui lá, milhões de mortos. Assim, tem um embasamento, de fato, milhões de pessoas morreram, mas não foi algo proposital. Foram falhas econômicas mesmo, especialmente da gestão socialista do Mao. E aí... Não satisfeito, né? Alguns anos depois, ele fez a Revolução Cultural. Ele falou assim, essa sociedade está muito burguesa, a gente tem que acabar com esse espírito. Resultado, perseguição política, milhares de pessoas morreram. E aí o Mao morreu, eventualmente, em 76, e aí o Deng Xiaoping assume 2 anos depois, né? O Mao, então, foi o cara que fez a Revolução e tem alguns méritos. Ele, por exemplo, a educação ficou pública, né? Não tinha educação pública na China, teve alguns méritos. Só que quando o Deng chega, ele fala assim, gente, esse modelo de economia planificada, tudo do Estado, não vai dar certo. Vamos abrir nossa economia, vamos deixar as empresas estrangeiras chegar aqui, que são as CEs, né, as ZEs, Zonas Econômicas Exclusivas. O que eles fizeram, os chineses? Por exemplo, a Apple foi lá para a China. Eles falam, você quer vir aqui e trabalhar na China e usar nossa mão de obra barata, né? Que é daí que vem os produtos chineses? Podem vir, mas a gente vai pegar a sua tecnologia, né? A gente vai ter acesso às suas patentes. A Apple falou, putz, tá bom, né? Vou lá, vou usar os chineses de mão de obra barata. O que os chineses fizeram? O que Deng Xiaoping fez? Pegou essa tecnologia e falou, vou abrir minha empresa, Xiaomi. Huawei. Várias e hoje, se eles pudessem voltar no tempo, se a Apple pudesse voltar no tempo, ela nunca teria feito uma fábrica na China. Porque agora eles estão competindo de igual para igual. Outro caso, BYD, que é uma marca de carro chinesa, já vende mais carro elétrico do que a Tesla do Elon Musk. É a líder mundial nos últimos meses de carros elétricos. Ela fez da mesma forma. O Deng Xiaoping falou, Volkswagen, pode vir aqui, Renault, pode vir aqui. Só que vocês vão produzir, vai ser muito barato para vocês, mas eu quero o seu conhecimento tecnológico, quero suas patentes, quero sua estrutura. Elas falam, tá bom. Elas não perdem nada, né? Porque eles estão cedendo propriedade intelectual. Só que... décadas depois, 40 anos depois, que as empresas tomaram corpo, agora elas estão concorrendo de igual para igual. De igual para igual e batendo em muitas, né? O caso da BYD mesmo, agora eles estão fornecendo blades da bateria para Tesla também. Exatamente. Então, assim, e é até importante você falar disso, porque tem uma confusão que a galera ainda faz de que a China rouba engenharia reversa lá e não é bem assim. Não é bem isso. As empresas entram e aceitam. Falam, beleza, vocês podem ter acesso. E é uma treta que eu vejo direto. O pessoal fala também, eles roubam a tecnologia dos outros. Não, é um acordo que eles faziam lá, ou fazem até hoje, não sei. Fazem até hoje. Que, você quer ter empresa aqui dentro? Pode ter, não tem problema. Mas a gente quer ter acesso ao rolê todo também. E aí desenvolve o próprio deles, que é o caso da Huawei, da Xiaomi também, que vai ter agora carro elétrico também. Cara, é loucura, né? Então, a China, os chineses sentaram assim na mesa e falaram, tá, qual que é o futuro? O que é? Indústria automobilística, indústria tecnológica e indústria marítima também, de portos e tal, porque a China tem uma costa marítima muito grande, né? Sim. E eles sentaram e falaram, mano, vamos desenvolver isso aqui, vamos investir, vamos proteger a nossa indústria e... É assim que os países fizeram, né? As pessoas têm uma ilusão que assim, os Estados Unidos abriu o mercado
E aí surgiram empresas, surgiu a Ford lá nos Estados Unidos. Do nada. Né? Não foi bem assim, na verdade. Os Estados Unidos, eles tinham taxas protecionistas, né, de taxas alfandegárias, de 40%. Ou seja, todos os produtos manufaturados que chegavam nos Estados Unidos era 40% taxado. Era quase metade, quase que o dobro de imposto. No curto prazo, isso é ruim, porque assim, a população vai pagar um produto mais caro. No longo prazo, isso desenvolveu as indústrias que eles têm hoje, né? Inclusive, a Guerra Civil dos Estados Unidos tem muito a ver com isso. O Sul, ironicamente, eram os liberais que queriam o livre mercado, né, para eles poderem vender com mais facilidade o algodão que eles produziam. E o Norte eram os protecionistas, né? O Abraham Lincoln, ele não era muito a favor do fim da escravidão. Só que para você ter uma indústria, você precisa de mercado consumidor. E para isso você precisa abolir a escravidão, né? Então é até um conceito interessante, né? Porque assim, o Abraham Lincoln tem carta dele de 1950 falando que os negros eram inferiores e que eles deviam voltar para a África, inclusive. Caramba. E assim, inclusive essa ideia de voltar para a África parece assim super absurdo, mas aconteceu muito. Tanto é que tem um país chamado Libéria, você conhece? Conheço. Então, é justamente de ex-escravos africanos que eram mandados, que iam alguns para lá e outros eram mandados. E o Lincoln falou, ó, eu não gosto deles, eu acho eles inferiores, por que a gente não manda todos para lá? Aí selecionaram um espacinho ali e falaram, vamos mandar essa galera pra lá. Sim. E aí o Lincoln, ele foi se transformando. Quando a gente lê os relatos das cartas dele, você vê que ele vai mudando de opinião e tal. Mas mesmo no final da vida, ele não achava que os negros deviam votar, né? Ele achava, beleza, os negros eles podem ter sim liberdade, eu acho que é justo, mas votar já é demais. Ele traçou a linha ali em votar. Tudo bem que ele morreu meio jovem. Jovem, entre aspas, né? Com 50 anos. Então, assim, ele não viu o produto que ele fez da liberdade, né? Que, tipo assim, ele morreu alguns meses depois que a Guerra Civil acabou e a escravidão acabou, né? Caramba. Então, infelizmente, tem muitas figuras aí que são muito racistas. Então, até a gente ia entrar nesse assunto também das figuras racistas, porque aconteceu pra caramba. Eu tava vendo um vídeo ontem, cara, acho que é um vídeo da década de 60 ou de 70 nos Estados Unidos, o que acontecia com uma pessoa negra quando ela entrava num bairro de brancos, sabe? Sim. O pessoal escrotizava, batia e xingava e roubava o cara e expulsava ele. Falava, mano, como que isso como que você consegue admitir uma coisa dessa, coisa de 50 anos atrás, tá ligado? Cara, isso não só foi admitido, como foi política de Estado, que são as leis Jim Crow, né? Que justamente Jim Crow era um estereótipo de um personagem negro, que é aquele cara, tipo, que era atuado por um homem branco, né? O blackface, com aquele lábio grandão, vermelho. Preenchido. Aí ó, em volta do olho branco, assim. Cara, isso tem no Tom e Jerry. É isso que eu ia falar. Eu ia chegar nesse Foi daí. a primeira coisa que veio na minha cabeça, Porque quem fez alguns desenhos assim foi o nosso querido Walt Disney. A Disney produziu, principalmente ali nos anos 30, 40, vários desenhos com esse estereótipo do Jim Crow, né? Que era o nome do personagem. E tem até uma produção que é a Canção do Sul, que é justamente uma obra inteira falando sobre isso aí. E aí o negro é preguiçoso, o negro é bobo, assim, idiota. Então esse é um problema seríssimo que os Estados Unidos viveu. E assim, as leis de Jim Crow olha só que interessante, as leis de Jim Crow do sul dos Estados Unidos inspiraram o Hitler. Então, assim, os Estados Unidos fez antes do Hitler. O Hitler olhou e falou, nossa, vocês segregam as classes, né, as raças. Gostei disso. Faz todo sentido pra Hitler falou isso. Não, faz todo sentido Hitler. Faz todo sentido. E a África do Sul também se inspirou nisso, no apartheid, né, do Mandela. Os Estados Unidos foi um dos primeiros países a fazer essa segregação. Então, assim, tinha o que a gente já conhece, né, que é o bebedouro para branco, para negro. Sim. Os negros andavam na parte de trás do ônibus e tal. E tinha, na maior parte da cidade do Sul, tinha toque de recolher. A partir das 8 horas da noite, nenhum negro pode ser visto na rua. Senão, é sujeito de prisão e alguns eram linchados, né? Caramba. Inclusive, tem um filme muito bom que tem algumas pessoas que criticam, que chama Green Book, o livro verde, vencedor do Oscar de melhor filme de 2018. Já ouviu falar? Não ouvi falar. Mas eu vou pesquisar e vou assistir. Fica a recomendação. É sobre dois homens. Um é um italo-americano de Nova York, que era meio racista assim e tal. E outro era um pianista de jazz negro. E os dois são do norte dos Estados Unidos, que é uma parte um pouquinho melhor. Isso é nos anos 50, né? Uhum. E aí, o músico negro vai ter uma turnê no sul dos Estados Unidos.
Só que ele era meio que não estava muito familiarizado como que era o Sul, né? Ele estava com a visão do Norte. Aí quando eles vão lá pro Sul, que eles enfrentam todos esses problemas, né? Então eles estão lá na rua depois das 8 da noite e o policial já chega cobrando eles e tal. Então é um choque de realidade, né? Nossa, era uma coisa mais do Sul do que do Norte. Isso, então. exato. Então, as leis de Jim Crow só existiam no Sul. Caramba. Porque os Estados Unidos, ele é uma nação completamente federalista. Ou seja, num estado você pode fazer, por exemplo, no Texas, você pode ter arma, você pode fazer um monte de coisa. Já na Califórnia, não, né? Então, num estado você pode usar droga, no outro não. Num você pode dirigir com... olha, você pode beber com 20 anos, no outro com 21. Então, é uma nação muito diferente, muito diversa, né? Qual estado que pode usar droga? Só pra ver os inscritos que forem pra lá. Não. O Oregon descriminalizou todas as drogas. Todas? Todas. Caramba. Crack, cocaína, heroína. Pô, todas descriminalizadas, né? Se vocês aí quiserem usar um entorpecente de maneira segura, vamos pro Oregon, então. Então, é isso que eu ia falar. Não é bem seguro, porque assim, é descriminalizado, não é legalizado, né? Então tem que ser na surdina ainda. Não, assim, você pode, mas assim, dependendo, você pode ser colocado como um paciente ali. Porque descriminalizar você não é um criminoso por portar a droga. Só que se você tiver a droga, você pode ser internado, por exemplo. Só que legalizado, não. Lá só a maconha é legalizada. Entendi. A maconha você pode fumar na rua, você pode usar o quanto você quiser e tal. Agora, descriminalizar é diferente, vocês têm essas diferenças. Entendi. Então não é totalmente liberado, né? Entendi. Não, eu tinha a ideia de que a parte que era mais envolvida com racismo nos Estados Unidos era o norte, porque muitos dos casos que a gente vê hoje em dia acontecem no norte. Até o rapaz que morreu lá, o George Floyd. O George Floyd foi em Minnesota, que foi lá no norte, né? Eu tinha essa visão. É porque, infelizmente, no sul é muito comum. No sul teve aquela manifestação famosa da bandeira da Ku Klux Klan, sabe? Acho que é Jacksonville o nome da cidade. Ficou bem famoso aí na época do governo Trump. Acho que foi um pouco antes, na verdade, que o pessoal lá se organizou e tal. Então, é que no sul... Isso é interessante dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente é uma nação muito miscigenada. E assim, obviamente, por exemplo, você vai pra favela, a maioria das pessoas é preta. Mas você vê um preto, você vê um branco ali, tipo, aí você vem aqui pra um bairro mais nobre também. Você vê, assim, não é tão comum. Cara, nos Estados Unidos é um bairro de negro e um bairro de branco. Especialmente no sul. Então, assim, os negros ficam nas deles e os brancos ficam nas deles, né? No sul dos Estados Unidos é bem assim. Então, por isso que normalmente não tem tanta violência nesse sentido, enquanto no norte dos Estados Unidos é um pouco mais miscigenado. Então, tem chance de dar o mais ruim, entendeu? Sim, sim. Pode concluir. Não, eu lembrei de desculpa interromper, é que eu lembrei de um solo, eu sou humorista, né? Tem um solo do Chris Rock que ele fala isso, que ele mora num bairro que é predominantemente de brancos, que para ele morar naquele bairro ele teve que virar um dos maiores comediantes do mundo, dar uma das maiores bilheterias de comédia do mundo, ter vários especiais seguidos na HBO, na Netflix, para poder dividir o mesmo bairro que um dentista branco. Sabe? Exatamente. Agora eu lembrei disso por causa do que você falou. Sim. Os Estados Unidos é uma nação... E também, por exemplo, casamento interracial, até hoje é meio assim, sabe? Chega, esse aqui é meu namorado branco, e a família é negra. Eles ficam, não sei, assim, sabe? Então, por isso que o Brasil tem muito mais miscigenados, né? E até é muito bom isso, né? Eu gosto mais desse caso do Brasil. Assim, não tem como você comparar o racismo dos Estados Unidos com o do Brasil. Mas nesse sentido é um pouco pior o que acontece nos Estados Unidos. Né? Sim. E a gente ia falar das personalidades conhecidamente racistas. Sim, dando um pouco mais sobre o Walt Disney, falando um pouco mais sobre o Walt Disney, assim, ele começa, né, fazendo essas produções e nos anos 30 ele se encontrou com alguns líderes do Partido Nazista que queriam fazer algumas produções e tal. Então, no começo, ele tava ali conversando com a galera e tal. Mas, depois que a guerra estourou e tal, aí ele falou, não, realmente, vou ficar do lado dos Estados Unidos aqui. E aí ele fez, até tem o Pato Donald imitando o Hitler lá, naquele lá. Sim. Foi já nessa era aí que ele ficou um pouco mais aberto, né? Perigoso, né? Perigoso. E, assim, outra figura muito, muito peculiar, né, cara, é o Monteiro Lobato, né? Que o Monteiro Lobato, ele não chegou a pegar muito bem a época do Hitler, né? Ele pegou um pouco antes. E ele tinha as obras dele intrinsecamente racistas, né? Que aquele pensamento clássico ali do negro, né? Dessa época. O negro é idiota, é preguiçoso, né?
E mais do que isso, ele trocava cartas com membros da Ku Klux Klan dos Estados Unidos e ele queria formar uma Ku Klux Klan aqui no Brasil. Né? Ele estava formando ali que ele acreditava, ele não era só racista, ele era supremacista, né? Ele se organizava ali para justamente tentar fazer uma organização que os brancos sobrepusessem aos negros, né? Cara, infelizmente isso era comum nesses anos. Isso numa época muito próxima do fim da escravidão aqui no Brasil. Ele nasceu já ali no momento que estava acabando a escravidão, que final dos anos 1860 ali. Então ele era do interior de São Paulo. Então, é bom a gente lembrar isso, né? Assim, pô, beleza. Acaba a escravidão em 1878. Só que os negros, eles ainda eles trabalhavam para as pessoas que eles eram os escravos antes, né? E agora eles recebem um salário de merda, né? Assim. Então, é bom a gente lembrar isso, que a opressão, ela continua depois da escravidão. E ainda tem essa visão pejorativa do negro, né? Que ele via os negros como serventes, né? E é uma coisa até importante falar no caso do Monteiro Lobato, que você disse que você recebeu uma mensagem. Sim. E é bom a gente falar sobre isso aqui, porque o Monteiro Lobato, para mim, foi uma decepção muito grande, assim, essa história. Até a gente separou, você fez um vídeo sobre isso, alguns prints de frases que tinham na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente. Então, se quiser colocar aí, a gente dá pra... conseguir colocar aqui pra gente algumas coisas que tem muita gente nos comentários que fala, mas tem que separar a obra do autor, e eu entendo quem consegue fazer isso. Eu não consigo muito bem. Então essa daqui é um dos trechos que estavam no Sítio do Pica-Pau Amarelo, é isso? Sim. Na verdade, essa é uma carta que ele escreveu quando... é verdade. É uma carta que ele escreveu quando ele foi para os Estados Unidos. Errei vindo cá tão tarde. Devia ter vindo no tempo em que lixavam os negros. Por quê? Esse caso é especificamente falando do massacre de Tulsa. O massacre de Tulsa, inclusive, ele foi evidenciado na série Watchmen, que é uma série muito boa, por sinal. Tinha uma cidade dos Estados Unidos que chamava Tulsa, que a população negra era muito rica, né? Eles chamavam de Wall Street negra, né? Que eles trabalhavam no mercado financeiro lá e tal. E aí teve uma acusação de que um jovem negro dessa parte lá da cidade tinha assediado uma mulher branca. E aí todo mundo, a população branca inteira linchou o homem negro, né? O garoto ali, morreu. E aí, para retaliação, os negros também começaram a ter uma briga ali e tal, a população negra. E aí teve, assim, um massacre. Os caras tiveram até bombardeio de avião na cidade. Foi o primeiro bombardeio civil da história, né? Que um avião civil foi lá e jogou bomba nos bairros negros. Então ele está se referindo a essa época dos Estados Unidos, 1920. Caramba, mano. O bagulho era tenso. Tem a próxima aí? Essa sim então, do Sítio Pica-Pau. Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima. Então, assim, é a visão que ele tem ali. E a tia Anastácia era para ser o mais próximo de uma escrava, né? Que era uma servente ali, mas ele, na concepção dele, era basicamente uma escrava, né? Porque é o que ele achava que deveria ser nesse sentido. E você comentou da bisneta dele, é a Ana Lobato, né? Ela chegou para mim, me mandou uma mensagem no Instagram mesmo, né? Daí, quando eu vi lá... aliás, Ana não, é Cleo Lobato. Ela me mandou uma mensagem, daí eu falei, putz, e agora? Vai me cobrar ali pelo que eu escrevi do bisavô dela. Mas não, ela falou justamente que ela estava reescrevendo esses trechos do livro, inclusive esse trecho em específico, ela também está reescrevendo. Por quê? Na interpretação dela, eu concordo. Eu acho que as obras clássicas, elas devem manter o seu sentido original. Mas agora, você chamar, né, a tia Anastácia de macaca de carvão, o que agrega na obra? Nada. Então, ela trocou essa parte aí pra, sei lá, né? Ela fez alguma coisa, mas não dessa forma, né? Então, assim, não precisa... Mantendo o motivo original, eu acho que não tem problema você trocar a obra. Então, é isso que o pessoal tá falando, de separar. Pô, separar não a obra tem do autor. pra que ter essa parte, né? Sim. Então, dá pra colocar de outras formas e é bom que tenha essa reparação por parte dela. Fala, não precisa, porque é uma puta obra. Não vou falar que é uma merda só porque... E é um livro infantil, educa, ensina a cidadania e tal. Então, você reformando ele ali, tem um potencial muito grande, que é o que ela tá fazendo. E eu sou uma das pessoas que eu fui lá na casa que ele cresceu, acho que em Taubaté, né? Tem lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que você pode visitar a casa que ele cresceu, tem as obras lá, tem uma árvore gigante. Mas é da hora o bagulho. Tá? Sim. E aí, depois que eu fiquei sabendo disso, me deu uma brochada monstro, porque meu filho adora o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, mas é o que acontece da época. Pô, você imagina, um cara que nasceu no final do século XIX, em Taubaté, o único contrato que ele tinha com uma pessoa negra era as empregadas,
subjugados ali e tal, que eram... As mães provavelmente eram escravas já. Então, obviamente, não tô passando pano, né? Mas é assim, entendendo o contexto, porque do interior de São Paulo, especialmente, eram famílias isoladas ali, donas de terrenos, né? E realmente as pessoas negras que ele tinha contato eram pessoas que eram subordinadas a ele, né? Então, por ele não ser de uma cidade grande, até mesmo na época, daria pra você ter um contato maior ali e tal. Como era esse contato limitado, né? Acabou deixando ele montando esse pensamento. Ele cresceu entendendo que aquilo era normal. Que as pessoas negras deviam servir ele. Como ele cresceu, infelizmente. E tem mais uma aí, Vini? Acho que tem uma última aí. Que eu falei da Ku Klux Klan, né? Então, é justamente... Lembra aquilo que eu falei do Brasil? O Brasil é um país de mestiços e tal. Isso era uma coisa que ele achava inaceitável, assim. Pra ele... Beleza, se os negros deviam existir, eles deviam ficar na deles igual nos Estados Unidos. Pra ele tinha que ser bairro por bairro, né? Então país de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é um país perdido, né? Para os altos destinos. Então ele atribui muito ao fracasso do Brasil, né? O Brasil é pobre porque não tem racismo, né? Não tem segregação, melhor dizendo. Os Estados Unidos é rico porque tem segregação, que é uma besteira completa, né? Mas é o que ele pensava na época, né? A defesa dessa ordem que mantém o negro no seu lugar, justamente, né? Que ele acha que é o lugar de alguém que tem que servir, né? E estaríamos hoje livres dessa peste. E ele ainda critica os carioca ali do lado. Essa parte eu não sei se eu discordo tanto assim, tá? Carioca. Mas só essa parte aqui, ó. Deixa bem claro. Tá? Porque justamente o Rio de Janeiro é um lugar um pouco mais miscigenado, né? Você vê que tem muito mais população negra no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Sim. Especialmente nessa época que vinha muito imigrante da Itália e tal. E aí depois o mulatinho, né? Que é essa mistura e tal, essa miscigenação, fazendo o jogo de galego, né? O jeitinho brasileiro, sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Então, é meio que aquele pensamento, né? Do jeitinho brasileiro ali e tal, só que levado ao extremo racista. Que é terrível. Pois é, cara. E aí me broxou um pouco, mas agora eu vou procurar até a Cleo, Cleo. Vou mandar mensagem pra ela. E se ela mora em São Paulo? Mora. Se quiser vir aqui pra contar a história, é muito bem-vinda, de verdade. Não tô aqui fazendo partido de ninguém. Na época, eu acho um absurdo, acho bastante condenável. Sim. Sabe? Mas... as portas estão abertas aqui. Se quiser vir aqui apresentar o trabalho, é muito bem-vinda, de verdade. Quer que eu te broche com outra personalidade? Eu quero. Eu sei que eu vou ficar magoado, mas eu quero. Gandhi. Gandhi acho que não me brocha muito não, porque eu já não gostava muito dele. Por quê? Não sei, coisa pessoal mesmo, assim, sabe? De bater o olho e não... sabe? E que, assim, figuras que são relacionadas... Eu vou usar o termo chulo, mas é muito mais profundo que isso. Figuras religiosas ou crendices, etc. Já vou cortar uns da minha lista, então. Não, pode falar. É que, assim, essas pessoas não me magoam se tiver coisa errada, entendeu? Tá. Vamos lá. Machista, racista e pedófilo. Tem uma leva, né? Mas tá falando isso que tem vários. Vou explicar. Tem o Gandhi, tem os da... Eu sou estúpido, tá? Eu sou estúpido. Não. Não tem ligação. Não, Gandhi é Gandhi, Dalai Lama é outra coisa. Dalai Lama é uma figura religiosa do Nepal. Porque eu estou falando isso porque teve agora recentemente o lance do Dalai Lama lá, seja na criança. Então... O Dalai Lama é um título, né? Mas o Gandhi não, o Gandhi é da Índia. Era um cara mesmo, era a pessoa. O Mahatma Gandhi, né? Que também é um nome super comum. Vamos lá, por partes. Primeiro, o racismo. Olha que irônico. Ele era indiano, mas ele achava os africanos inferiores. Isso é uma ideia que surge no Império Britânico, que inclusive foi onde ele estudou, né? Ele estudou no Império Britânico. A Índia era Império Britânico, né? Mas ele foi estudar na Inglaterra depois. Ele era colônia, né? Era colônia britânica, né? Era o Raj britânico na época. Que você tinha literalmente uma hierarquia. Que era assim, primeiro é o homem branco protestante. Depois eu vou falar mais sobre isso. Depois era o homem branco católico. Então, assim, o protestante está acima do católico. Depois vem os povos asiáticos do leste, né? Os japoneses, chineses. Aí depois vem os indianos e, por último, os africanos. Caramba. Então tinha essa hierarquia. E olha só como que entrava na mente das pessoas. Até mesmo os caras que não estavam no topo acreditavam nisso. Então ele falava, tá, beleza, eu não sou da classe A, mas pelo menos eu não sou da classe C, da classe D, né? Caramba. E o Gandhi, ele foi pra África do Sul também estudar e ele apoiava o apartheid na época, né? Então ele achava que os negros eram inferiores também e que deviam ser serventes e tal, esse tipo de coisa. Então tá aí já já é uma coisa muito errada. Já é muito errado. No país dos caras, você ir lá pra África, no caso da África do Sul, África né? do Sul, aí, sim. Pô, um continente inteiro, você vai pro continente dos caras e fala, vocês são menos que nós. É uma puta coisa escrota, né? Sim.
Segundo ponto, machismo. Esse aqui não tem como... Assim, ele era a favor de que as mulheres que, por exemplo, traíssem o marido fossem apedrejadas, né? Assim... Bíblico, né? Exato, né? Ele era só bíblico. Inclusive, que a Bíblia pegou das religiões pagãs, tá? Então, assim, é um conceito... Ó, já é um conceito muito antes de 2000... Muita coisa. A então, Bíblia assim, já é de coisas mais antigas. Né? E assim, mulheres não deviam ter todos os direitos que os homens, assim, dirigir, estudar, esse tipo de coisa. Ele era bem conservador nesse sentido. O último da pedofilia é um pouco mais complexo, tá? Eu falei isso aí só pra dar um tchan, mas assim... o que acontece é que tem um episódio específico do Gandhi que ele fala assim... eu sou totalmente contra o sexo, né? E eu não tenho tesão, não tenho desejo sexual. Eu quero que uma menina de 14 ou 12 anos, mais ou menos, 12, 13, durma comigo pelada, eu e elas pelados, durante uma noite. E aí os dois dormiram. E no dia seguinte ele falou, não aconteceu nada. E a menina falou, não aconteceu nada. Então é por isso que fala um negócio da pedofilia, né? Porque é um desejo um pouco estranho, né? Era só ele não falar nada, né? Era só vou não precisa provar, né? Vou provar que eu não sou pedófilo. Põe a menina aqui. Então tá aí o Gandhi, né? Obviamente, tirando tudo isso, ele foi um grande líder, foi o principal ícone da independência indiana, né? Ele tinha políticas interessantes, mas, né, tem esses problemas, pensamentos da época, figura da época, né? É o que todo mundo fala, homem de seu tempo, né? Aí, de seu tempo. Eu falei só os fatos, quem quiser julgar, julgue. E é bom que você faz os seus vídeos lá no canal. Sem opinião. Conhecimento expandido, né? Conhecimento expandido, mais de 400 mil inscritos, bom pra caramba 440. o canal. E ele fala todas essas coisas e fala assim, mas aí eu deixo com vocês. Exato. Vocês pensam o que vocês quiserem. E eu sei que o vídeo tá bom, esse é um parâmetro que eu tenho, quanto a direita me xinga e a esquerda me xinga. Daí eu falei, fiz o certo. Tô no caminho certinho. Que o meu vídeo mais visto, o meu vídeo longo, é o do Che Guevara, né? Que eu falo, o Che Guevara, de fato, ele foi um revolucionário, ele, por exemplo, ele era um médico e durante a guerrilha em Cuba ele ajudou os prisioneiros tanto do favoráveis quanto os inimigos. Então, de fato, ele tinha um espírito ali e tal, ele advogava pela causa dos trabalhadores e tal, mas ele era homofóbico, né? Ele não atirava em gay, mas ele era homofóbico. E tem também trechos dele ser racista. Então, assim, eu falei toda a verdade. Aí tem gente que fala, não, mas ele nasceu nos anos 30. Então, tudo bem. A esquerda falou. Aí a direita falou, não, tá errado, porque não pode ser machista, não pode ser racista. E aí cada um teve a sua própria interpretação. Eu só falei o que ele era e o que aconteceu. E aí quem toma porrada é você também. Eu falei desses que concordaram, mas assim, aí a esquerda, é um absurdo você ter falado isso. E a direita falando, não, como que você pode falar que ele fez alguma coisa boa, sendo que ele era um assassino e tal. E aí eu concilio os dois ali, mas eu gostei do resultado desse vídeo. Acho que não é à toa que é o meu vídeo mais visto, né? Porque eu acho que eu consegui encaixar bem os dois pontos, sabe? Uhum. O Che herói e o Che vilão, digamos assim, né? Que eu não concordo com nenhum dos dois, mas eu mostrei a face dele. E aí cada um tirou suas conclusões. E pra você, agora sem sabonetar, sem ficar em cima do muro. Eu saio do muro. Pra você, quem que é uma referência histórica, assim, que você fala, cara... Obviamente não concordo com 100%, porque não tem como, mas eu gosto muito da referência dessa pessoa aqui na história geopolítica ou política mesmo, ou histórica. Não tenho dúvida. Otto von Bismarck. Agora você vai precisar me dar uma aula sobre isso. Sabe alguma coisinha? Nada. Zero, né? Zero. Cara, Otto von Bismarck foi um alemão que ele foi um polímata, ou seja... O cara, ele e o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci eu gosto como pessoa, assim. O Leonardo da Vinci era um gênio em todos os sentidos. E ele era um polímata também. Só que ele também é muito conhecido e tal, batido, né? Então eu falo Otto von Bismarck. Cara, o Otto von Bismarck, ele sabia de diplomacia, de política interna, de guerra, economia e política social. Caramba. O cara, ele unificou mais de 30 países, né? Que eram os estados alemães. Ele unificou tanto na diplomacia, né, conversando e tal, fazendo acordos, quanto na guerra, né? Então o cara sabia conversar e lutar. Ele pegou a Alemanha, que estava muito atrás, né, do Reino Unido, da Inglaterra, e quando ele morreu, já estava batendo na porta dos Estados Unidos, e depois que ele morreu, superou a produção industrial, né? O cara conseguiu... Ele foi o primeiro a construir um estado de bem-estar social. Ele deu seguro-desemprego, seguro-previdência social... e educação pública antes do século XX.
Assim, o cara... Muito à frente do assim, tempo. quando o Brasil... O que o Brasil conseguiu em 1988, com a Constituição de 88, o cara tinha feito em 1888, tá ligado? 100 anos antes. Então, assim, cara, o Bismarck, ele era fudido, tá ligado? Ele era um pragmático, assim como eu, né? Ou seja, pra ele não era assim, eu não gosto desse cara, não, a minha ideologia não deixa, porque o Marx falou, porque o Adam Smith falou. Irmão, não importa. Isso aqui vai dar certo? Isso aqui vai trazer riqueza pro povo alemão? É isso que eu quero. Né? E o patamar de vida do povo alemão disparou. Inclusive, a Alemanha só é o que é hoje por causa dele. As reformas dele foram tão profundas, né, que mesmo depois de 2 guerras mundiais, eles conseguem continuar sendo... Inclusive, hoje são a 3ª maior economia do mundo, passando o Japão. Então, assim, cara... o que ele fez ali, né, de diplomacia, de relações internas, conciliou os interesses das classes ali... Na minha opinião, não tem nenhum cara que chega muito perto, não. Assim. Esse aí eu vou pesquisar, então, porque realmente eu não conheço. Conheço muitas histórias boas de alemães. Tem muita coisa legal, né, cara? Cara, a Alemanha, assim... Caralho. Eu sou um nacionalista, eu adoro o Brasil, mas, assim... Cara, a Alemanha é um centro filosófico. Pô, você tem Kant, Hegel, Marx. É um centro político também. Até no futebol os caras são bons, velho. Que droga. Futebol, os caras podiam ser ruins no futebol, né? Pelo menos, sei lá. Mas não, os caras têm 4 Copas e estão quase chegando. Né? Agora eles estão uma merda, né? Mas assim, os caras estavam. Não pode falar muito também, né? Também. Mas assim, os caras têm um monte de bola de ouro, Gerd Müller, né? Uma galera aí. Então, assim, cara, a Alemanha realmente é um país interessante de estudar. E assim, o ponto de vista alemão, né? Os alemães, eles são muito práticos, são muito pragmáticos, né? Acho que esse é um problema, né? O brasileiro, pelo menos, é caloroso, assim. E o alemão é muito fechado na dele. Mas que os caras trabalham, que os caras dão resultado, eles dão. Não, isso ninguém pode negar. Não pode. Pro bem e pro mal. É verdade, pro mal também. Muito né? intensos. Eles são quietinhos, mas eles são muito intensos. Lembra que eu falei lá no começo, né? Na verdade, foi antes da nossa conversa, né? Que eu falei do. Não, eu falei das cotas, né? De morte de judeu. Eu não lembro se eu falei em on ou em off, né? Acho que foi em off, né? Não lembro, foi em off? Acho que foi, assim. Você lembra, Vini? Que a gente falou das cotas de judeu, de morte. Não, foi no começo do programa. Foi no começo, então. Então até nisso os caras... É uma merda isso. É terrível, ninguém tá passando pano pra isso. Não, com certeza não. Mas até a gente vai voltar na parte como você é da economia. Eu queria voltar nessa parte. Lá no começo a gente falou da Palestina e de Israel. E aí, ao que parece, o Netanyahu falou que vai sancionar o Brasil. Boa. Eu queria saber se existe um problema econômico grande aí em Israel sancionar o Brasil. Não, representa... Porque eu não lembro nada que eu tenha comprado Israel, que né? seja made in Israel. Sabe? Cara, na verdade, tem provavelmente no seu celular. Tem um aplicativo no seu celular. Depende qual. Qual? Waze. Eu não tenho Waze. Olha! Escapou. Tá Escapou da solução de Israel. Eu ia falar chupa Israel, mas não é chupa Israel. Não é isso. Eu já ia vou te chamar de antissemita. Vamos lá. O Waze é uma empresa israelense. Essa aí eu não fazia ideia. Cara. Porque Israel... Inclusive, Israel hoje tem um patamar de vida europeu. Né? Assim, os caras realmente são ricos e têm riqueza. Justamente porque nos anos 50 eles investiram massivamente na indústria de tecnologia e na indústria militar. Né? E o Waze, ele utilizou das técnicas do GPS, né? que era de meio militar, e aí acabou se tornando civil. Né? Igual a internet também, que era uma rede de comunicações dos Estados Unidos militar, que acabou escoando para o civil. Né? O Waze é a mesma coisa. Cara, o impacto... Quase zero, assim. As relações comerciais do Brasil representam, acho que 2% de Israel. Então, assim, tem a China lá, 30%, 40%, dos Estados Unidos, 20%. A Israel, 1% das transações. Só os importação e exportação. Que a gente manda pra lá. Né? Então, assim... Diferente, por exemplo, da guerra da Rússia, que a gente comprava os fertilizantes, né? Beleza, tem um certo impacto. A Ucrânia produz trigo e tal. Israel, apesar de ter os aplicativos e tal, não são bens que são embargáveis, digamos assim, sabe? Então, o impacto vai ser beirando a zero, pra ser sincero. Só diplomático. É muito mais um impacto diplomático, assim, de relações e tal, que no dia a dia do brasileiro não muda nada. Né? Do que realmente impacto comercial, porque como eu disse, acho que chega a 2% as importações que o Brasil tem de Israel. É porque tinha uma parada que eles estavam falando, que um pessoal que eu tava vendo na internet lá, tava falando, não, mas é ruim Israel sancionar porque ele vai querer incentivar outros países, vai querer influenciar os Estados Unidos a sancionar o Brasil relação também. cascata. Não aconteceu, né? Porque, na verdade, agora os países estão se posicionando contra Israel, né? Colocando o Netanyahu contra a parede, né? E não a favor dele, que foi inclusive, até ele ficou surpreso. Acho que até o Lula deve ter ficado surpreso. Porque ele falou, caramba, o pessoal tá realmente me apoiando. E até os Estados Unidos, que a gente achou que é o parceiro mais próximo de Israel de todos, assim. Os Estados Unidos têm a maior comunidade judaica fora de Israel.
Então, assim, até os Estados Unidos falou assim... Ele não se posicionou. Falou, vamos atrás desse fogo. Vamos trocar ideia aí, né? Tá ligado? Pô, Gente, não vamos, né? Porque até os Estados Unidos ficou com medo de, por exemplo, se posicionar junto de Israel, né? Fala, não, o Brasil tem que pedir desculpa, o Lula tem que pedir desculpa. E aí, ele que se dá mal, né? E com a comunidade europeia. Só que ele também não pode chegar e meter o pé em Israel, porque ele tem relações muito estreitas. Não dá, assim, cara. Impossível, assim. É engraçado porque, assim, os presidentes dos Estados Unidos, um é mais de esquerda, outro mais de direita. Não, um é contra imigrante, outro é a favor. Todos são a favor de Israel. Tá ligado? Porque... porque tem uma comunidade judaica muito forte, tem um sistema financeiro ali muito forte também relacionado com Israel e tal. Então não tem como, né? Nem o Joe Biden, que é mais à esquerda, assim, não é muito, né? Mas é mais à esquerda, nem ele, assim, é contra Israel, sabe? Todo presidente dos Estados Unidos é a favor de Israel. É que tem, o pessoal fala que os presidentes americanos ou são muito de direita ou são um pouquinho de direita. É mais ou menos essa pegada aí. Cara, eu tendo a concordar, né? Novamente, eu não gosto muito da ideia de direita e esquerda, mas assim, se você compara a Europa com os Estados Unidos, são dois mundos diferentes, sabe? A Europa tem presidente de esquerda, presidente que faz projeto social. Os Estados Unidos tem nem saúde pública, sabe? Isso aí, um europeu, ele fica... Como assim? Um britânico, ele foi pros Estados Unidos... Aí ele se machucou lá e tal. Aí ele foi chamar a ambulância. Aí, beleza, ele foi ver a conta, $2.000. Só ambulância. Daí ele... Como assim? No Reino Unido, chama ambulância de graça. Então, assim, até o cara mais à esquerda dos Estados Unidos é um cara de centro na Europa. Uhum. E no Brasil também, até. O Brasil, nesse sentido, é mais progressista do que os Estados Unidos. Então eu vi um vídeo de um cara, acho que em Londres, parando as pessoas na rua e falando também. quanto que você acha que é tal serviço nos Estados Unidos. E as pessoas Uma vacina, qualquer coisinha ali é muito caro, velho. É um absurdo. Inclusive, eu tenho até uma tese, né? Que eu até pretendo estudar mais pra frente, fazer uma mestrado, alguma coisa assim. Que, cara, os Estados Unidos não é um país desenvolvido. É um tema polêmico. Caramba. Pois é. Porque, assim... Eu comparei uma série de dados, né? Que, por exemplo, eu comparei mortalidade infantil. Se você compara a mortalidade infantil dos Estados Unidos com os países europeus, tem uma discrepância enorme, assim. Os Estados Unidos têm quase o dobro. Se você compara a mortalidade infantil dos Estados Unidos com alguns países latino-americanos, se encaixa. Então você vê, peraí, os Estados Unidos não tá tão próximo da Europa e tá um pouco mais próximo dos latinos, por exemplo, né? Obviamente que eu não tô falando de qualquer país latino, tô falando da Bolívia, que é um país muito pobre. Mas assim, um Chile ali, um Uruguai, né, que é um país em desenvolvimento, uma Costa Rica, assim, que é um pouquinho melhor, os Estados Unidos não tá muito longe, não, né? Por exemplo, expectativa de vida, mortalidade infantil, já falei. Mortalidade de grávidas, também, assim, mulheres grávidas que morrem ao parto, é absurdo o número dos Estados Unidos. Você fala assim, pô, os caras parecem que estão na Idade Média, assim, sabe? Justamente por conta desses problemas da saúde, né? Pobreza, tem os níveis mais altos de pobreza da OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos. Então você vê, assim, os Estados Unidos, cara, uma nação muito problemática. Assassinatos, né? Sejam eles tiroteios escolares ou não. Cara, você compara, assim, você pega alguns países. Pô, você pega Suíça, você pega França, Alemanha, Inglaterra, aí tá aqui. Aí você bota os Estados Unidos no gráfico, distorce o gráfico, literalmente, porque os Estados Unidos têm 10, 20 vezes mais. Então, é uma tese particular que eu tenho, assim, eu ainda preciso formular, pegar estudo, assim, mas, cara, já te garanto, não é igual à Europa, não é igual nem a Austrália, Nova Zelândia, nem o Canadá, inclusive. Porque nesse estudo que eu tava fazendo, eu comparei a expectativa de vida dos Estados Unidos com a do Canadá. Em 1900, era quase igual. Era mais ou menos 44 anos. Aí os dois países vão crescendo, né? Porque a tecnologia vai melhorando. Aí o Canadá lança o Sistema Único de Saúde deles mais ou menos nos anos 50. Você começa a ver que os Estados Unidos continuam crescendo nesse ritmo e o Canadá vai crescendo de maneira mais exponencial. E aí você fala, pô, cara, não tem como assim, sabe? Pô, beleza, a saúde privada, ela dá inovação e tal, mas, cara, a população mais pobre não tem acesso e isso puxa a expectativa de vida pra baixo, entendeu? Não adianta nada você ter, sei lá, meia dúzia de bilionário vivendo 80 anos e o cara que mora ali na rua, né, que tem muito morador de rua, viver 60. Vivendo 60 anos, quando muito, puxa, né? Quando muito, puxa muito pra baixo, né? Por isso que os Estados Unidos é uma nação muito problemática. Cara. Então, eu vejo alguns programas do Discovery, eu assisto, né? E aí tem uns programas lá que são de emergência. E aí tem um caso maluco lá que ele foi pro hospital porque a perna dele estava inflamada, porque ele quebrou a perna e não quis ir pro hospital porque ele não tinha dinheiro para ir pro hospital. E aí ele concretou a perna
pra... Nossa, muito Só que aí precário, começou a queimar a perna, queimar a pele. Deu uma reação química, provavelmente. Muito forte ali. Aí ele teve que ir, tiveram que quebrar o concreto dele lá e aí ficou um absurdo no final das contas. Só tem... Porque a galera não quer ir pro hospital, mano. É. Só falando, tem uma menina que trabalhava aqui que ela falou, mano, eu morei lá nos Estados Unidos e eu morei muito próximo a uma comunidade brasileira lá. Então, quando a gente ficava doente, você ia pra lá e o pessoal enfiava chá em você até você melhorar, porque você não tinha como ir O pro pessoal hospital, chama Uber né? pra ir pro hospital. Sério? Não chama ambulância, que a ambulância, como eu falei, $2.000. $2.000. Só tem uma coisa boa desse sistema privado. Do quê? Se não existisse ele, não teria Breaking Bad. É aí uma opinião muito polêmica. Eu sei. Eu brinquei com o povo aqui. Eu fiz um vídeo até falando sobre isso, eu achei Breaking Bad uma bosta. Como assim? Sincero, eu preciso Tenho assistir. tatuado Breaking Bad. Eu preciso assistir de novo, provavelmente assisti errado. Assistiu errado. Mas é que o arco do Walter White me pega muito em questões pessoais. Deve ser isso, deve ser uma coisa muito pessoal. Não, eu tenho uma crítica severa ao Breaking Bad, porque assim, na segunda, terceira temporada, parece caso de família, assim. É a casa deles ali, aquela tensão ali. Aí eu falo, pô, eu quero ver tiro, eu quero ver... Beleza, é legal. É legal, pô. Mas, pô... Essa parte aí, essa é a parte do drama aí que... Desanima um pouco. Não é que me desanimou, pegou em questões muito pessoais. Entendi. E talvez seja isso, entendeu? Então, eu vou assistir de novo porque eu acho muito bom. Os personagens são muito bons. São. O Pinkman, muito bom. O advogado, muito Saul bom. Porra, o cunhado dele lá, que é o policial, é muito caricato. Eu vou assistir de novo e eu vou refazer a minha opinião. Espero não achar uma bosta na próxima vez. Espero também. Por favor, né? E aí, então, aí por conta do sistema... Até tem um rapaz que eu sigo no YouTube também, que é o Felipe Durante, que é um rapaz que mora lá na China. Ele tá falando sobre a parada da expectativa de vida, sobre o emprego nos Estados Unidos, que saiu um dado lá que fala que metade das pessoas em situação de rua nos Estados Unidos tem emprego. Sim. Fixo, assim, sabe? Eles não recebem o suficiente para morar em algum lugar. É por causa da bolha imobiliária. Foi uma parada que explodiu um tempo atrás. 2008. Também, né? E mesmo até hoje os preços ainda estão em cima. Então, tipo, explodiu, aí o governo deu uma regulada, mas não foi suficiente. Parou em cima, entendeu? Uhum. Então, a questão imobiliária nos Estados Unidos é seríssima, especialmente nas cidades grandes. Então, assim, Los Angeles, você vai pegar um apartamento desse tamanho aqui, tipo $70 mil, assim, insano, sabe? Uhum. Então, assim, cara, a questão imobiliária dos Estados Unidos é muito séria. Nova York também é um caos, assim. Então, e é uma coisa que, assim, nesse caso não tem como negar. É falta de intervenção do governo, sabe? O governo dos Estados Unidos é um governo que se isenta, sabe? Os Estados Unidos só faz arma, né? Isso o governo é muito bom em fazer bomba nuclear. Beleza, tem as escolas públicas dos Estados Unidos que não são ruins, tá? As escolas públicas são boas. Mas é isso. Saúde, bem-estar social. Cara, fode aí. Não tem nem licença maternidade. Caralho. Cara, você vê o mapa dos países que tem licença maternidade, é só os Estados Unidos pintado, assim. Todos os outros restos do mundo tem. É ridículo, assim. O mapa é ridículo. Cara, nos países nórdicos, né, que são, pra mim, o melhor modelo de sociedade, tem licença paternidade. O pai fica 3 meses sem trabalhar quando o filho nasce. Mano. Os Estados Unidos, a mãe trabalhando grávida, assim, trabalhando quando o filho nasce. O filho no colo, como já eu falo, trabalhar. Cara, são 2 mundos diferentes. Não tem como você colocar os Estados Unidos... Eu, particularmente, não consigo colocar os Estados Unidos naquele meio, entendeu? Você fala, a Noruega é desenvolvida e os Estados Unidos também. Não é uma comparação muito plausível. Beleza, os Estados Unidos têm muita riqueza, né? Só que ela tá muito concentrada. E ela é muito assim, a riqueza tá aí, pega quem quiser. Exato. Vai lá e trabalha e foda-se seus direitos. Exato. Então, a minha visão é essa, tá? Eu sempre falo... Não, a sua visão tá correta. Muito né? obrigado. Eu sou economista, eu confirmo sua visão. Não, assim... Eu vou fazer só esse corte, assim, ó. Eu confirmo Sua visão está correta. Sua visão está correta. Porque eu tomo de xingo aqui. Porque os Estados Unidos ele é muito bom em gerar riqueza, mas não em distribuir. Porque os países nórdicos, né? Que eu vou falar deles porque eles são o melhor exemplo, mas tem vários países que fazem isso. O que eles fazem? Eles taxam a sua população, eles taxam os mais ricos de uma forma moderada, ali não é sufocar a pessoa rica, ninguém tá falando disso. Eles taxam, conciliam, pegam esse dinheiro e distribuem para a população mais pobre. Os Estados Unidos não faz isso. Por isso que os Estados Unidos é um dos países com mais bilionários. Acho que per capita ainda deve ser o com mais bilionários, né? É que a China tem mais, porque a China tem 1,5 bilhão. Mas assim, os Estados Unidos tem 300 milhões e é uma cacetada de bilionário. E é muita gente rica, mas também tem muita gente pobre, porque o governo não tem esse papel de distribuir. E se você deixa o mercado livre,
Eu falo isso como... Eu já fui liberal, eu já acreditei em livre mercado. Só que quando eu comecei a estudar economia, comecei a me aprofundar, eu falei, cara, não tem o que fazer. Se você deixar livre, vai se acumulando. Vira uma bola de neve, literalmente. Então o governo, ele tem esse papel de justamente redistribuir a riqueza. Que o que os Estados Unidos não faz. Não faz de jeito nenhum. Então você pode afirmar pra gente que livre mercado é balela. É uma besteira e é uma ilusão infantil mesmo, cara. Qual o problema do livre mercado? Eu acreditei em livre mercado, assim, até uns 18, 19 anos, que foi mais ou menos na época que eu comecei a pegar firme na faculdade, ter as matérias micro, macroeconomia, econometria. E, cara, o problema do livre mercado e do liberalismo clássico nesse sentido é que ele prevê um modelo ideal de competição. Só que os países têm condições econômicas diferentes, eles começam de patamares diferentes. Então, o livre mercado vê como se tivesse todo mundo nivelado. Todo mundo tivesse a mesma população, as mesmas condições econômicas, as mesmas origens, os mesmos aspectos culturais, mas não é esse o caso. Então, uns países estão acima dos outros. E não adianta, cara. Pra gente chegar no topo, a gente precisa se proteger, se industrializar, se sofisticar, pra aí sim a gente conseguir chegar no nível deles. Porque se a gente abre, a gente acaba nivelando pra baixo, entendeu? Puxando pra baixo a nossa economia. Então, assim, não existe exemplo de livre mercado na história econômica, sabe? Quando você vai estudar todos os países, você vê o governo interviu de alguma forma, regulando, administrando. Por exemplo, Estados Unidos, que a gente tava falando. Conhece o Rockefeller? Sim. Então, o Rockefeller, ele literalmente dominou 90% do mercado petrolífero dos Estados Unidos. Por quê? Ele foi comprando as outras empresas e ele tinha uma técnica chamada de dumping, né? Que quando a empresa de petróleo estava indo bem, ele abaixava os preços dele, e aí todo mundo comprava o dele, não da empresa. A empresa falia, ele ia lá e comprava a empresa, que é uma prática predatória, né? E naquela época não existiam regulações. Inclusive, foi justamente por causa do Rockefeller que surgiu a primeira lei de trust, né? Que é o oligopólio, que foi em 1890. Que foi justamente, falou, cara, não dá pra continuar assim. Daqui a pouco ele vai ter 100% e a gente vai ficar refém do cara. Então eles tiveram que regular. E até mesmo os Estados Unidos, que a gente tá falando aqui, que realmente é um país mais livre nesse sentido, deu um passo pra trás e falou, cara, não dá. A gente não pode deixar com que o cara tenha 100% da produção petrolífera. Especialmente porque o petróleo, ele é um recurso escasso. Então, assim, não é igual, sei lá, roupa, que eu consigo criar, né? E de qualquer forma eu consigo, sei lá, plantar coisas, assim, por exemplo, agricultura. Montar outras fábricas. Montar outras fábricas. Agricultura, eu consigo plantar soja ali e tal. Petróleo tem, sei lá, X números de campos e se você comprar todos, acabou. É tudo seu. É tudo seu. Foda-se todo mundo, agora é só aqui no preço que eu quiser. Então, cara, livre mercado na prática nunca aconteceu, né? E quando ele aconteceu, ele tava indo para esse caminho de oligopólios, né? E aí o Estado teve que intervir, não tinha outra opção. Foi uma lei, inclusive essa lei Sherman que eu falei, foi muito criticada, tanto para a população, né? Porque os Estados Unidos ele tem aquela ideia de liberdade e tal, quanto para os políticos, mas não teve outra escolha. Não é bem assim, né? É. Então você acha que no Brasil funcionaria como as empresas, não só no caso do petróleo, porque aqui a gente tem a Petrobras, que é o quê? É capital misto? Não sei. Mas é o capital misto, mas ela detém o monopólio da extração de petróleo. Então você acha que assim, as empresas de coisas fundamentais têm que ser, no mínimo... Recursos escassos, né, e estratégicos precisam ser, no mínimo, regulados, mas é interessante ter uma estatal, né? E aí as pessoas falam, mas estatal... É o senso comum, né, liberal. Estatal só dá prejuízo. Estatal é ruim. Cara, a empresa mais eficiente do mundo do campo petrolífero é estatal, que é a Equinor da Noruega. Então, assim... A gente tem que entender, beleza, o problema não tá sem estatal ou não, é como é estatal. Porque lá na Noruega, a empresa ela é independente do governo, né? Ela é autônoma, então assim, o cara que vai gerir, ele vai gerir de acordo com os interesses da empresa, não do governo, né? Uhum. Já no Brasil é muito próximo, né, esse populismo. Então, por exemplo, essa é uma crítica que os liberais que eu acho que eles fazem que faz sentido. Só que não adianta você abrir. Cara, se a gente, por exemplo, privatiza a Petrobras, vai vir 3 empresas chinesas de petróleo, que eles têm um monte também, a China Petrol e tal, e vão comprar, e aí o nosso petróleo vai tudo pra China. Vai ficar e a tudo China, pra lá. que é o que eles já fazem hoje. A China, a extrema esquerda normalmente odeia a China. Na verdade, é uma relação mista, né? Porque, assim, a China ou amam ou odeiam. Porque, assim, a China, ela virou meio que um país imperialista, tá? O que ela faz? Ela vai lá no Congo, lá na África, coloca empresas chinesas lá, extrai os minérios, né? O cobre do Congo e leva pra China. Que é o que fizeram com eles há 100 anos atrás. Então, o oprimido se torna o opressor nesse sentido. Então, assim, se a gente abre, né? Se a gente deixa o mercado entrar, a China vai pegar tudo. A China, os Estados Unidos, mas especialmente a China. Eles são fortíssimos nisso, né? Por quê? Porque eles se protegeram. É porque se
eles se fuderam muito também, né? 100 anos, quando invadiram a China, então... o Japão, teve uma parada dessa. Então, assim. o século XIX, ele é tido como o século da humilhação para a China. É assim, todas as potências europeias iam na China fazer o que eles queriam. Vendia ópio, né? As guerras do ópio, viciaram o povo inteiro em ópio, humilhavam os moradores lá, os chineses, os europeus pisavam na China. E aí... Começa o século XX, daí os europeus entram em guerra, daí a China falou, pô, tá tranquilo. Aí chegam os japoneses. E os japoneses escravizam chinês, prostituem mulher chinesa. Tanto é que até hoje, tanto os chineses quanto os coreanos não são muito com os japoneses assim não, né? Por essa questão cultural. Bem, né? Então a China realmente, ela passou por muita humilhação, muita dominação. E nesse sentido, o Mao, ele foi bem, porque ele falou, vou libertar a China. De fato, ele libertou. Ele não conseguiu trazer a riqueza, mas ele trouxe a soberania pra China, que era o que nenhum outro tinha conseguido fazer. Ele encaminhou, né? E também a expectativa de vida aumentou também, né? Pelo que o Felipe tava falando. Tem um vídeo dele lá, uma polêmica, tá? Então eu vou dar a visão que eu vi. Que durante o governo dele lá, teve um salto da expectativa de vida na China. De 30 e poucos, não sei quanto. Eu queria mostrar... 70 e pouco. Será que tem como mostrar se ele colocar China Life Expectancy? Você consegue, mano? No Google. Google Imagens. China... Porque China, expectativa de vida 1950 2000, se der. Vamos ver se a gente consegue achar, porque dá pra fazer um traço histórico bem legal. Até é bom, porque aí eu fico com a comparação. Porque eu vejo de um lado, vejo do outro. Isso. Aí coloca 1950. até 2020. Até 2020. Vamos ver se... Tem um site muito bom. Imagens. Imagens... esse aqui é um site bom. Aí, China é o vermelho. Na China, no Brasil e nos Estados Unidos. Isso aqui o Felipe Durante não vai querer te mostrar. Então. Porque assim, aí. Tá vendo isso aqui, ó? Grande salto adiante de Mao Tse Tung. Sim. Isso aqui foi a grande fome do Mao. Que foi o que eu te falei no começo. Que o cara, ele teve planos econômicos terríveis, foi um desastre humanitário. E aí a expectativa de vida, assim, caiu. Morreram milhões, tem gente que fala de 20 a 30 milhões. Mas, beleza, teve um crescimento legal posteriormente, assim. Só que quando a gente vê PIB, né, o crescimento de vida realmente foi constante. Assim, o Mao cresceu e a China continuou crescendo. Não teve decremento, né? Mas o PIB, assim, o PIB é gritante, assim. Depois do Mao, explode o PIB chinês. Que crescia coisa de dezena por ano, né? 10% Mais ao ano. 10% ao ano o PIB, foi justamente. E aí até teve alguém tá falando, a China parou de crescer agora nesses anos de pandemia, e o crescimento tinha sido de 6%. Nossa, que vergonha. Não sei se você conhece o Rafael Lima, do Ideias Radicais. Conheço, pô. Conheço. Ele tá há 10 anos falando que a China vai quebrar. Eu tô esperando. Uma hora vai quebrar por outros assuntos, ele vai falar, tá vendo? Eu falei, caralho. Não, mas mesmo quando teve a crise imobiliária da China em 2020, né, do Evergrande lá, que faliu, não quebrou. Porque a China tem um modelo muito sólido, sabe? Não vai ser qualquer coisa que vai quebrar a China. Você acha que eles vão atingir o objetivo deles? Porque diz que até 2049, sei lá, eles querem transformar a sociedade. Eles querem atingir o comunismo em 2049, que vai ser 100 anos de revolução. Isso é ridículo, isso é um delírio do Xi Jinping e é uma propaganda, né? Porque o que a China tá fazendo é o contrário, ela tá se afastando cada vez mais do socialismo e adotando um capitalismo reformado ali. Eu gosto de chamar socialismo de mercado, né? Que ainda tem alguns aspectos do socialismo, só que é um modelo misto, né? Você acha que é um meio termo ali? É um meio termo. Assim, é difícil de você achar um economista que vai te falar, não, a China é com certeza capitalista. Não, a China é com certeza socialista. Normalmente eles vão falar, é um modelo misto, assim, que é o mais tranquilo de se afirmar. Mesmo porque quando você faz essas análises contemporâneas, né, enquanto você está vivendo o momento, é mais difícil. É mais fácil você ver depois, com os documentos históricos e tal. Mas assim, a China, na minha opinião, né, nas minhas análises como economista, ela já tá com um decrescimento, que ainda é alto, né? Pô, ela era 10, agora tá 6. Vai diminuir. A China não vai voltar, na minha opinião, ela nunca mais vai chegar àquele crescimento que ela teve, porque essa curva exponencial é normal de todos os países que estão crescendo num ritmo de industrialização, né? Porque a China se industrializou muito rápido. Foi muito radicalmente. Assim, o que os países demoraram décadas para fazer, eles fizeram em poucos anos, né? Então, assim, a China já cresceu o máximo, não o máximo, mas assim, o período mais grande de crescimento já passou. Agora ela vai estabilizar, mas continuando num crescimento alto. Tanto é que as estimativas é 2028 que ela passa os Estados Unidos em PIB em dólar, porque em poder de compra ela já passou, né? Mas em dólar, que é o padrão da moeda internacional, é 2028. E pelas estimativas ali que eu tava fazendo mais ou menos, cara, por volta de 2050 ali,
eu acho que ela já vai ter um padrão de vida semelhante a um padrão de vida, por exemplo, que a gente tem num país, numa Espanha da vida, uma Portugal, que é uma Europa mais baixa, assim, que é um padrão de vida um pouco mais baixo ali. Não vai chegar nos países nórdicos ali, que é o alto ali, que é o IDH 950, né? Mas acho que um IDH 840, 50, acho que ela chega no nosso tempo de vida, eu acho. Que isso, pra quem não sabe, igual eu, é um patamar elevadíssimo. É que eu ia falar em números de IDH, mas aí eu quis comparar com países. Mas assim, hoje a China tá com 0,760 de IDH, que é um IDH médio, né? Inclusive passou o Brasil, tá? A China tem mais qualidade de vida que o Brasil hoje. E um patamar considerado mais alto é a partir de 0,800, né? E aí eu acho que daqui umas 2 décadas ela chega nesse patamar de 0,800, que já é um patamar assim, pô, não é pouca coisa assim, tá ligado? Já é um bom patamar. É um índice de desenvolvimento humano alto, né? O IDH alto. Então eu acho que ela tem tudo para fazer isso segundo as estimativas de agora e também prevendo que ela vai desacelerar um pouco, porque não tem como manter um crescimento muito alto. Agora, falir? Não. Não, né? Eu apago o meu canal no YouTube se a China falir. Ó. Aí, ó, pode. Se a China falir. Então, 2 perguntas só pra gente fechar o programa. Vamos. Primeiro, 3 perguntas. Primeira, rápida, assim, porque é coisa simples, mas eu não entendo. Tá, respondo rápido. Os países de esquerda da Europa, quais são? Cara, Você falou que tem país de esquerda também, é porque eu não sei, né? Você quer dizer no sentido de partidos hoje? Porque assim... Não, no sentido do seu entendimento. Você falou, é diferente dos Estados Unidos, que é muito direitista, mas na Europa tem alguns que são mais de esquerda. Eu consigo, assim, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia são, assim, historicamente muito de esquerda, né? O Partido Social Democrata deles é muito forte. Fortíssimo. A Suíça eu já vejo mais como de direita ali e tal, mais livre. A França é historicamente de esquerda também, normalmente de esquerda. Hoje o Macron é uma centro-esquerda. Mas, eu consigo colocar... e aí os do leste europeu são bem de direita. Polônia é bem de direita, Hungria é bem de direita. Mas eu coloco ali, então, Noruega, Dinamarca... Países nórdicos tende a ser de esquerda, assim. Não, é mais para eu entender mesmo, porque eu não entendo quase nada disso aí, né? Segunda coisa, o que falta para o Brasil chegar nesse patamar de desenvolvimento humano, nesse IDH alto aí? Você como economista, o que você vê como possibilidade? É fácil, é só acabar e começar de novo. Estamos aí já. Cara, assim, essa pergunta não tem como responder rápido, mas eu vou tentar. A gente precisa de uma reforma institucional na base do Brasil. Assim, a nossa base está corrompida. Se você tem uma base obstruída, você não consegue subir um prédio. Então, o Brasil não vai para frente enquanto a gente não mexer nessas reformas básicas. Essas reformas básicas envolvem principalmente mudar o nosso sistema tributário, que tributa os mais pobres e não os mais ricos, aumentar a nossa alíquota de imposto de renda. Isso é um negócio que eu falo. Cara, nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, paga 40% de imposto de renda, o mais rico. Aqui é 27,5%. Assim, o cara ganha 50 mil, o cara ganha 2 milhões, ele paga 27,5% de imposto. É ridículo. Nenhum país do mundo faz isso. Então, mudar essas estruturas. E o mais importante é a gente incentivar a sofisticação produtiva. O que é isso? O Brasil, ele vende petróleo cru para comprar petróleo refinado. Então, você vende o que você tem que refinar e você compra o que você deveria estar vendendo, né? Então, o Brasil ele precisa de refinarias, por exemplo, de petróleo. Ele precisa, por exemplo, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país agrário, só que os neozelandeses eles não vendem leite, eles vendem whey. Porque o leite você vende a 5 conto, o whey você vende a 40, 50. Isso que é a riqueza das nações, é você pegar o bruto e transformar. Que é o que a gente chama de industrialização. Só que eu chamo de sofisticação produtiva porque vai muito além só de fábrica, né? Então, o Brasil precisa disso. Ele precisa de incentivos nessas áreas, que é o que o Lula está fazendo de uma maneira tímida com a NIB, né, que é a nova industrialização brasileira, e precisa proteger algumas indústrias estratégicas. A indústria petrolífera precisa de mais incentivo. A indústria automobilística pode ser interessante, né? A Gerdau... A Gurgel, perdão, confundo as duas. A Gurgel, empresa de carros, a Puma, faliu justamente porque o Brasil deixou de lado, né? Então a gente precisava incentivar esses setores específicos da economia. Eu dei uma pincelada que é muito mais que isso. E a gente vai fazer um outro programa sobre isso. Você topar voltar aqui mais uma vez. E a última pergunta, que é a mais importante desse programa inteiro aqui, que é como foi ter uma aula exclusivamente sobre economia com o Monark? Cara, o Monark... Cara, o problema dele é que, assim, ele é uma mente muito fechada e quando ele discordava de mim, ele não falava assim, eu acho que você não tá correto nesse ponto. Ele falava, você está errado. Assim, você está. Não é que eu acho que você tá, você está errado.
E aí esse pensamento fechado dificulta o entendimento da sociedade, sabe? Eu acho que às vezes ele faz umas ponderações legais ali e tal, mas normalmente ele chega nas conclusões certas pelos meios errados, assim. E aí tem um amigo meu que ele falou assim, cara, o Monark é muito previsível, né? Daí eu falei, não, é só você ver o lado mais errado que ele vai estar desse lado. Mas eu tô enchendo o saco. Porque é legal encher o saco do Monark. E como pessoa, ele me tratou super bem, a gente trocou uma ideia depois, foi muito da hora. Mas ali, no momento, eu senti que ele também ficou muito acalorado, porque quando eu falei de limitar a liberdade de expressão, ele levou como um ataque pessoal. E ele ficou meio bravo, assim. É que é o ponto, é o calcanhar de Aquiles dele. E é a vida dele, assim. É a vida dele, né? Então, cara, complicado ali. Ele quis contradizer, assim, conceitos básicos. Assim, primeira aula de economia 101, que você vai lá na primeira aula, o professor fala, ó, empresa privada e estatal. Aí o Monark, eu discordo. Eu acho massa isso. Pega um especialista e fala, não, eu discordo, eu acho diferente. Você tá errado. Eu acho que tem que ter uma coragem muito boa pra fazer isso. Eu admiro a coragem do Monark. Isso eu não posso discordar em nada do Monark. Ele é muito corajoso e muito confiante. Isso eu não tenho discordância. E tem uma frase que meu avô falava, que não é o caso do Monark especificamente, tá? Mas todo idiota tem muita certeza. Isso é verdade. E aí, quanto mais idiota a pessoa é, mais certeza ela tem do que ela tá falando. Essa frase eu levei pra vida do meu avô. E, Rodrigo, brigadão pela presença. Acabou o nosso tempo. Nós tivemos imprevistos hoje, que caiu uma tempestade em São Paulo. Tinha muita coisa pra gente falar aqui. Tinha sobre as ditaduras militares. Eu quero fazer um episódio só sobre ditaduras em geral, do mundo inteiro. E muitas outras coisas, sobre economia mesmo, sobre países socialistas, etc. Então, igreja também. Sim, muita coisa. Relação então, da igreja e Estado. Você está convidado a voltar de verdade. Agradeço. Tem muita coisa aqui que a gente nem pincelou. Então, dê seus recados aqui para a câmera número 3. Onde que encontra o Rodrigo, seu canal no YouTube, etc. Bom, agradecer de novo o convite aqui. Foi muito legal a conversa. E, cara, pra me seguir nas redes sociais, só jogar Loconte, só vai ter eu, provavelmente, né? Meu sobrenome. Mas se não achar, é Rodrigo Loconte. Meu canal no YouTube é Conhecimento Expandido. No TikTok eu faço uma abordagem diferente do meu canal, eu dou minha opinião, né? Bastante, inclusive. E aí eu vou em assuntos polêmicos. Mas o meu canal é Conhecimento Expandido. E é isso. Inclusive, estudem política, vamos se engajar, porque eu tô com um pressentimento muito bom para os próximos anos. O Lula tá dando uns resultados positivos aí na economia. E se a gente continuar firme, né, fiscalizando, eu acho que os próximos anos podem ser bons. Então, prestem atenção na política, votem e se engajem. É isso. Então é isso. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui. Obrigado de verdade. Rodrigo é muito bem-vindo quando quiser. Pô, tem muita coisa que eu queria falar. Foi um dos episódios mais divertidos de fazer assim, mais legais. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal de cortes também, que é o primeiro link na descrição. Se você tá vendo esse finalzinho pelo canal de cortes, primeiro link na descrição é do canal oficial. Estamos também nas redes de vídeos curtos, Quai, TikTok, Reels do Instagram e Facebook e YouTube Shorts. Nas plataformas de áudio, caso você esteja dirigindo, Deezer, Spotify, Google Podcasts e todos os outros agregadores. Lembrando que no Spotify também tem a opção de assistir o vídeo do programa. Então, se você está em casa, lavando louça, fazendo comida, fazendo coisas do dia a dia, pode assistir por lá também. Temos o nosso canal de membros no canal oficial. Se você quiser ajudar o nosso projeto, planos a partir de R$ 3,99 por mês. E eu estou definindo algumas recompensas para as pessoas que virarem membros do canal. Então, toda semana um episódio novo, agora toda quinta-feira. Esse episódio aqui está saindo hoje, sexta-feira, dia 22. Vai sair já, a gente tá gravando na quinta, vai sair amanhã já. Mas depois serão todos os episódios às quintas-feiras. Muito obrigado ao pessoal dos Estúdios Voz, que quem quiser gravar seu podcast, Estúdios Voz, tá o Instagram aqui embaixo. O Vini, que foi nosso operador hoje, valeu. Mais alguma ponderação? É isso. Valeu. É isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Boa.